Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros Honeybadgers. Roubei de novo o bordão do Ricardo. Aqui a gente rouba até bordão. Brincadeira, gente. É só o bordão que a gente rouba. De resto, a gente não rouba nada. Mais uma vez aqui, Crypto Wrap Up, todas as sextas-feiras na Honeybadger Research. Aqui diretamente, principalmente diretamente do Principado da Moca, nesse dia calorento e abafado, que todo mundo vai suar um pouquinho e vai suar tanto pelo calor quanto pelas oportunidades que a gente tem aí no mundo de cripto e de ativos digitais, que a gente tenta resumir tudo isso para você aqui no Crypto Wrap Up, e hoje com uma presença extremamente ilustre, meu colega, amigo e já parceiro de cripto de muitos anos aí, Pedro Rafael, diretamente das terras do Rio de Janeiro, junto com a gente, junto com o Ricardo Richter, e eu aqui no Crypto Wrap Up, trazendo a visão dele de análise on-chain. Para quem não conhece, o Pedro, além de um operador de mercado de muitos anos, é um analista on-chain que a gente já trabalhou junto. Gosto demais do trabalho dele e com certeza vai abrilhantar aí o nosso programa. Entrou uma ligação aqui, vocês me desculpem, eu já travei, mas vamos lá. Queria agradecer a sua presença, Pedro, agradecer também, Ricardo, mais uma vez no Crypto Wrap Up, e queria já iniciar com aí. Se apresenta um pouco, Pedro, fala um pouco do seu trabalho e depois acho que você já pode começar a falar. Convidado sempre tem prioridade aqui no nosso programa, você já pode começar aí com a sua análise, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, prazer enorme estar aqui com vocês, conversando com vocês. A gente já é parceiro, já tem alguns anos. Feliz do mercado estar voltando, né? Feliz de estar colaborando também com o trabalho de vocês, tenho acompanhado, está bem bacana. Tenho indicado também para algumas pessoas. Acho que você, Rodrigo, o Ricardo também tem feito um trabalho bem sério. É algo carente dentro do mercado, né? A gente tem uma gordura dentro do mercado que vende susto, e a gente não é vendedor de susto, né? A gente Exatamente. passa a informação real, as coisas que estão acontecendo de verdade, né? Não é com um clique que você vai ficar rico, né? Então a gente passa aqui uma mensagem que é um trabalho contínuo. Cara, falando um pouquinho de mim, eu sou um batalhador do mercado, estou aí desde 2016, lutando todos os dias, buscando evoluir todos os dias. É um mercado extremamente difícil, um mercado que não dorme, que as melhores informações são difíceis de lapidar, né? E onde a gente bate em notícias, quando a gente lê a notícia porque já aconteceu, então a gente precisa ter mecanismos e ferramentas para se antecipar. E temos sorte de ter um protocolo descentralizado que não tem um controle e que a gente consegue ver o que está acontecendo dentro da cadeia. Então, essa busca por dados on-chain é uma busca por antecipação de algum movimento do preço, né? Afinal de contas, a gente quer botar o pãozinho de cada dia dentro de casa. E é isso, cara. Agradecer mais uma vez e vamos lá para a análise. É isso aí, Pedrão. A gente que agradece a sua presença aqui. E você falou muito bem. Eu costumo dizer que se existe um problema na análise de cripto, não é falta de informação. Informação a gente tem disponível, até ruim. É tanta informação, por ser uma tecnologia nativa da internet, que a dificuldade é você filtrar e você tentar tirar o ruído aí de tanta informação para achar o que é realmente relevante. Exatamente, cara. A gente trabalha aqui no dia a dia. Eu hoje estou aqui na mesa da Digita.com. Não sabia nem se podia falar, mas estou aqui na mesa. O dia a dia é bem estressante, né? Então a gente precisa trabalhar com essas ferramentas reais e, acima de tudo, o psicológico, né? Que é algo que te faz vencer e é o mesmo que te faz perder, né? Então é muito importante a gente entender, ter essas coisas diariamente para poder sobreviver nesse mercado. Acho que pode compartilhar aí, Ricardão. Bom, o primeiro indicador que gosto de olhar quase que diariamente é esse indicador chamado RPD, né? Basicamente, ele consegue me dizer os bitcoins que estão parados em determinada faixa de preço. Tá? Eu consigo enxergar aqui de forma pública, né? Óbvio que a gente tem a assinatura aqui do Glassnode, que traz um dashboard, um front-end mais facilitador. Mas isso é público.
você que é desenvolvedor, que é programador, baixa a blockchain do Bitcoin e luta para extrair essa informação e dar bonitinho aqui, igual o Glassnode. Como eu não tenho essa capacidade, eu pago a assinatura e ele me entrega aqui de forma mais aparente, né? Então, basicamente, aqui no eixo X, a gente tem a quantidade de Bitcoins e aqui embaixo, no eixo Y, a gente tem o preço do Bitcoin. Então, aqui, vindo logo para a barra maior, a gente pode olhar aqui, tem 720 mil Bitcoins que não se movem desde quando eles estavam em 16 mil dólares. Né? Então, o que a gente pode concluir aqui rapidamente? Que alguém fez uma compra nesse período, está parado até agora, certo? É uma das maiores barras, né? 720 mil bitcoins é uma quantidade considerável que está parada até agora. Na barrinha cinza é o atual momento, né? O que a gente está vendo agora acontecer. Então, o preço atual aí está em torno de 43.600, né? E a gente tem 147 mil bitcoins sendo movimentados on-chain, né? Então, aqui não tem book de corretora, não tem alavancagem, não tem interesses de ordens em aberto, né? Então, para deixar bem claro que não tem a maior parte do volume que hoje movimenta a cripto. A gente está falando aqui exatamente de bitcoins reais, como se fossem físicos, né? E aí, o que a gente tenta extrair aqui? A gente tenta extrair barreiras de preço e movimentos desses bitcoins que estão, nesse caso aqui, nesse caso da maior barra, estão em lucro. Né? Então, se em algum momento eu começar a ver essa barra diminuir, se eu entrar aqui amanhã ou em algum momento esses 720 virarem 700, obviamente 20 mil bitcoins foram realizados em lucro. Né? Então, fazendo uma continha rápida aqui, vamos botar de 16 para 44, esses caras aqui, se for realizar agora, esses caras vão realizar 175% de lucro. Né? É um capital do mercado que vai para o bolso deles. Não é 100% de certeza que o preço vai recuar, mas que o preço vai ser realizado e alguém vai extrair 175% de lucro. Né? Então, não é um trade de curto prazo, é um trade de comportamento de quem possui Bitcoin. Né? E aí a gente vai para o segundo indicador, que é uma confirmação de todo mundo que está do lado de cá. Ou seja, o preço está aqui, todo mundo que está do lado de cá está em lucro e todo mundo que está do lado de cá está em prejuízo. E aí o que a gente observa aqui? 90% dos bitcoins que estão em circulação, se eu não me engano são mais de 17 milhões atualmente, estão em lucro. Né? Então, a rede está 90% em lucro. Isso é uma pressão de venda? Sim. Mas, ao mesmo tempo, acho que depois o Ricardo vai colocar ali, os bitcoins que estão parados há mais de um ano, eles não estão entrando em corretora. Ou seja, essas pessoas que estão em lucro agora, elas não estão querendo vender. Elas estão achando que o Bitcoin ainda está barato. Né? Eles possivelmente vão querer vender depois que rompeu o all-time high passado, né, de 68 mil. Então, esses caras não querem vender. E aí, como eles não querem vender, não tem liquidez para quem está querendo comprar. Então, nesse final do ano, a gente está vendo uma corrida considerável do preço do Bitcoin, porque de fato não tem Bitcoin em corretora. Né? Tem menos de 10% de Bitcoin em corretora, menos de 10% desse supply está em corretora disponível para ser operado. Né? Esses caras não querem vender, então o preço tende a subir. Próximo ao halving, isso tende a buscar mais ainda, né? Porque vai ficar mais escasso. Então, possivelmente, a gente vai ver um rompimento ao longo de 2024 ou 2025. Né? Dificilmente a gente vai acertar ali o miolo da mosca, mas isso tende a acontecer. E aí agora a gente vai para a parte de derivativos. Né? A gente vai falar de taxa de juros de carrego. É um tema um pouco mais específico, mas basicamente trazendo aqui uma analogia, todos os bancos hoje eles têm uma receita. Né? Então, além do banco cuidar do dinheiro dos clientes,
o banco tem a receita. Então, ele tem uma equipe que cuida da custódia do dinheiro dos clientes e tem uma equipe que opera o dinheiro do próprio banco, né? Então, se a gente buscar aí, sei lá, o Bradesco teve uma receita de 30 bilhões líquidos para ser operado dentro do mercado. Qual é o tipo de estratégia que esses caras, esses gestores que são certificados, curso e não sei aonde, qual é a estratégia que esses caras usam para não derreter esses 30 bilhões de receita que o Bradesco fez tanto suado, né? Suado não, né? Mas fez. Então, eles operam uma estratégia chamada de cash and carry e que, usando ações, é a chamada box. Que é basicamente o quê? Eu tenho um ativo na mão e vendo ele no futuro, né? Então, imagine que agora, se eu comprar o Bitcoin agora a 43 mil, eu tenho um contrato que me dá a garantia de vender ele em 44, né? Então, para não perder o dinheiro da tesouraria, eles possuem o ativo e vendem ele no futuro. Qual é o ganho deles? De 44, de 43 até 44, e ponto final. Ah, mas se for para 50, ele vai entregar em 44, mas ele está comprado em 43. Se for para 20, ele está vendido em 44 e comprado em 43, ou seja, ele sempre vai ganhar independente para onde o preço for. Então, isso aqui é uma estratégia de renda fixa, onde o cara só precisa carregar de 3 em 3 meses essa posição. Então, ele pode colocar uma quantidade de capital aqui, não infinita, mas ele pode agora injetar 1 bi e carregar essa posição de 3 em 3 meses, ele vai obter hoje, né? Essa taxa de juros está em 9%, mas ela chegou aqui um pico no dia 4 de dezembro de 10%, ou seja, quase 2 vezes a taxa de juros do título americano, né? Então, esse tipo de estratégia, você pode injetar capital aqui dentro desse mercado. E por que eles aumentam a taxa de juros? Porque fala assim, olha, o mercado tem capital, a tendência é de alta, então, olha, traz a tua liquidez para cá, tá? Beleza. E para não estender muito, vamos para um outro indicador aqui, que é de fluxo. Só para fazer um comentário, Pedro, para o nosso ouvinte aí, quem está assistindo o nosso programa, essa é uma estratégia que esse spread de taxa de juros ele é muito dependente da liquidez e do tamanho do mercado, né? Igual eu tive um sócio um tempo atrás que operou muito isso na década de 80, ele era diretor de tesouraria de um banco, e existia muita oportunidade quando o mercado é um pouco menor. A tendência é que quando o mercado aumente demais a liquidez, você tenha muito dinheiro entrando, as taxas baixam. Mas, assim, até a gente chegar num tamanho de uma liquidez ou de um mercado, de uma grande ação americana, de uma IBM da vida, no qual essa operação de box paga um jurinho muito pequeno, porque você tem muita liquidez, vai demorar muito ainda. O mercado de cripto ainda é traço comparado ao mercado tradicional, comparando ativos, né? Então, é uma oportunidade de você ter uma taxa de juros muito atrativa, em dólar, obviamente, e utilizando como ativo, né, como lastro, uma moeda que você já opera. Então, analisar essas tendências de alta ou de baixa pode trazer oportunidades interessantes de você ter um ganho alto comparado ao risco dele dentro de um ativo que você já domina para quem é operador de cripto. Só queria citar isso, que é uma operação, inclusive existem estudos de fundos de investimento baseados nesse conceito. Se você trazer um fundo de investimento tradicional, o limite é o interesse. Então, assim, o limite é aquilo que o Pedro falou, você ter dinheiro demais para comprar uma posição que ela não está disponível no mercado. Né? Exatamente. O mercado de cripto ele não está nem perto da eficiência do mercado tradicional. Então, a oportunidade está acontecendo. Possivelmente, depois da aprovação do ATF, a chegada desses players extremamente relevantes, isso aqui vai ser enxugado. Então, são oportunidades que ainda estão disponíveis. Em algum momento, isso aqui vai acabar. Não acabar no sentido de, poxa, é oportunidade. Mesma oportunidade que alguém ouviu falar de Bitcoin em 2013 e não comprou, né? O cara Sim, e se a gente voltar lá no all-time high, era maior. Chegaram a pagar juros maiores do que 10% ao ano. Exato, chegou a 39% ao ano. Né? Por quê? Porque o mercado não está eficiente, não tem esses players com esse nível de conhecimento e as tesourarias não estão colocando a mão nesse tipo de operação. Porque esse tipo de operação é de tesouraria, é de um fluxo muito alto de capital. Né? Então,
ela existe porque ainda esses caras ainda não entraram. A partir do momento que esses caras entrarem, isso aqui vai ser enxugado, né? Porque é uma baita de uma Ou oportunidade. entraram na física e não entraram na jurídica. Possivelmente. E aqui o outro indicador que eu gosto de ver bastante no Glassnode tem essa ferramenta Workbench, a gente consegue setar uma série de indicadores e fazer uma brincadeira aqui, puxar de um para o outro. Eu gosto muito de olhar fluxo e fluidez, né? Então, olhando para a stablecoin mais líquida do mercado, que é o Tether, precisa entender como que está o supply desse troço, né? Como que está circulando. Quando sai lá da empresa Tether, quanto que tem disponível no mercado. Então, nas últimas semanas, a gente está tendo all-time high de liquidez de Tether, né? A cada semana estão imprimindo cada vez mais Tether. Então, vou puxar aqui, ó, de 2022 para frente. O all-time high foi basicamente aqui em outubro, mais ou menos. O Tether começou a imprimir. Mas vamos lembrar lá, depois daquela quebra da FTX, como que estava o mercado, né? Então, a gente tinha 65 bi de Tether impressos no mercado. Liquidez de Tether estava bem baixa comparada ao ano anterior, mas existia 65 bi. E no momento, a gente está com 90 bi de Tether em circulação. Não é à toa que o preço está subindo, tá? Além dessas narrativas de ETF, além de outras narrativas, além da chegada do halving, tudo isso que tem acontecido, o Tether tem extremamente influência no preço, porque você está injetando uma liquidez que não é artificial, né? Para o cara imprimir Tether, existe lá uma custódia de Tether. Então, quando a pessoa pega a Tether, ela só tem uma opção: comprar. Se ela quer vender, ela não tem Tether. Então, se o Tether está sendo impresso, estão comprando alguma coisa. Então, não é à toa que o preço está subindo, porque está sendo impresso Tether. E o outro indicador que eu gosto de colocar aqui é de quanto de Tether está entrando em exchange. Quanto desse que está sendo impresso e quando eles estão entrando em exchange. E aí eu faço uma soma aqui de Tether e USDC entrando em wallets de corretora, né? Então, a gente vê aqui que nesse período do apocalipse, aqui do 16K, a gente teve um dos maiores influxos, que foram 2,2 Tether depositado em exchange, né? Então, isso aqui é um tipo de trade que é para você fazer literalmente de olho fechado, né? Entrou 2,2 bi de Tether em alguma corretora, cara, só compra. Fica tranquilo. Não é uma dica de investimento, mas isso é muito óbvio, se alguém depositou. Como a gente diz, caráter educacional. Exato. Então, houve um depósito de 2,2 bi. Cara, o que esses caras vão fazer? Esses caras vão comprar. E aí, vai subir amanhã? Não. Vai subir no dia seguinte? Não, cara, mas estão comprando. E possivelmente esse cara não depositou e comprou na hora. Esse cara abriu lotes de compra gradativamente, até porque ele precisa comprar barato. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: vai ter uma demanda muito alta para o ETF. Se esses caras pegarem o caminhão de dinheiro que eles têm e comprarem Bitcoin, Bitcoin vai para $100 mil amanhã. Pô. Esses caras não podem comprar o lote de uma vez, né? O Michael Saylor agora falou: vou comprar 600 milhões. É um contrato com a Coinbase que compra fracionadamente a cada 15 segundos um quequerecozinho. Para quê? Para não mexer o preço. Imagina, se o cara comprar de uma vez, o preço vai subir. Ele precisa continuar comprando. Ele vai pagar mais caro? Ele não é bobo, né? Até porque quem tem 600... chegou a comentar aqui que, inclusive, o preço final de compra dele fecha depois de alguns dias, que vai ter uma média do mercado. Quem tem 600 milhões não é bobo, né? Então, eles têm que aprender a comprar esse troço, né? Então, basicamente isso, cara. Olha aqui esse fluxo, e aí tira uma média aqui de como está esse fluxo nas últimas 24 horas, né? Então, cara, a gente teve uma puxada muito grande aqui na semana de 10 de novembro, né? Então, aqui também, possivelmente, era um sinal de entrada, né? Por mais que o preço tinha esticado para 36 mil, mas teve um influxo muito alto de USDT, né? E aí, beleza, passou mais algumas semanas e o preço esticou. E aí, por último aqui, o Rodrigão pediu para trazer algo que a gente olha aqui no dia a dia, né?
Então, esse aqui é um mapa de calor dos books de corretora, tá? Basicamente, a gente consegue olhar as ordens de compra e ordem de venda em aberto, né? E essas cores amarelas aqui são lotes consideráveis. Então, se a gente der um zoom aqui e ver aqui o ao vivo, para a gente entender aqui rápido, preço atualmente 43.800, né? Então, todos esses números que vocês estão vendo aqui abaixo são pessoas tentando comprar. Todos esses números aqui acima são pessoas tentando vender. Então, a gente pode afirmar agora que tem em 43.900, existem 320 bitcoins ofertados para venda. E aqui embaixo, a gente está vendo uma briga aqui ao vivo, tem 190 bitcoins na faixa de 43.800 tentando comprar, né? Então, esse aqui é um trade de curtíssimo prazo. A gente está vendo aqui uma luta ao vivo, possivelmente vai ficar um pouco complicado o Bitcoin romper agora, pelo menos agora, nos próximos minutos, esses 44 mil dólares. Por quê? Porque tem um lote muito grande, 400 com 100. Aqui tem mais de 1.000 Bitcoins ofertados de venda. Então tem que ter um influxo muito alto para alguém comprar. Voltando ao que eu comentei atrás, isso é maravilhoso para os ETF, para quem quer, para os caras que estão aportando para ETF e para o Michael Saylor. Por quê? Tem oferta no book, né? E aí volta essa análise comportamental. Se todo mundo romper esse preço, possivelmente esse bichinho vai disparar e vai parar lá em 44.200, né? Cara, acho que foi isso. Espero não ter complicado muito aí muita cabeça de vocês, mas tentar trazer o que a gente olha aqui no dia a dia, muito de fluxo, muito de comportamento desses players, né? Principalmente quem tem Bitcoin, quem tem fluxo de capital líquido, que são as stables, e os books, como está acontecendo isso dentro dos books, né? Imagina, Pedrão, você só trouxe explicação, nada de complicação. Na verdade, o nosso papel é justamente traduzir essa complicação ou essas características que são específicas do mundo cripto para os nossos ouvintes, nossos clientes aí. Imagina, você foi muito bom, foi ótimo. Obrigado aí pela sua participação. Com você, Ricardo. Primeiramente, eu queria agradecer, Pedro. Cara, muito bacana a gente ter essa análise aqui, poder trocar essa ideia. Quando a gente fala de análise on-chain, né, Rodrigo, a gente fica muito preso, às vezes, às visões da pessoa que está atrás do gráfico. E até isso é uma informação interessante para a gente trazer aqui para quem nos acompanha. A análise on-chain, eu já dei uma passada por cima aqui, nesse assunto, mas existem muitos indicadores, existem muitas formas da gente analisar, existem muitos caminhos que a gente pode seguir. E esses caminhos ajudam a gente a levar, às vezes, conclusões parecidas e, às vezes, conclusões aí complementares. Eu achei muito bacana ali esse comparativo que o Pedro trouxe em relação ali às moedas, tá? A quantidade de moedas que a gente tem. Esse é um indicador que eu costumo trazer aqui para o pessoal de uma outra forma. A gente vai ver aqui nessa minha análise, mas a conclusão é exatamente a mesma. Eu queria começar, na verdade... Eu sempre começo pegando indicadores de preço aí. Vou começar pelo preço realizado, porque eu estava analisando essa semana e a gente tem aí uma possível opinião polêmica aqui, porque a gente viu aqui o preço do Bitcoin sair de 16 mil para cima de 43 mil dólares aí nesse ano. Acontece que a gente ainda não teve, né, um grande movimento, como a gente vê aqui nesse período dessa bull run aqui de 2020, 2021, a gente teve um grande aumento do preço realizado. Vamos ver aí que o preço realizado saiu de mais ou menos 6 mil dólares para acima de 19 mil dólares. Esses 19.900 que eu estou vendo aqui na tela, tá? Eles chegaram a um valor de 20.500 dólares mais ou menos aqui no final de novembro, começo de dezembro de 2021, tá? Depois disso a gente teve a queda do preço, todos os eventos que a gente viveu aí, sabe que aconteceram. A gente viu esse preço realizado buscar aí 16 mil dólares, e agora, com esse aumento recente do preço, ele vem recuperando. A gente passou aí 21 mil dólares, estamos nos encaminhando para 22 mil dólares de preço realizado, e se a gente costuma dizer que já estamos numa bull run,
eu vou fazer aqui um trabalho de botar um pouco o pé no freio e falar o seguinte: é importante que a gente tenha um preço realizado fazendo um novo all-time high, acima de 25 mil dólares, vamos colocar aí, para que daí sim a gente consiga pensar naquela bull run, na expectativa, naquela grande expectativa que o mercado acaba criando, falando no preço do Bitcoin a 100 mil dólares, 500 mil dólares, 1 milhão de dólares. Eu estou trazendo isso porque ao longo dessa semana eu estou acompanhando algumas notícias de alguns outros analistas, tá? Alguns indicadores aí famosos, como o Stock to Flow, fizeram movimentos bruscos, podemos dizer assim, em função dessa subida de preço, e isso trouxe uma noção aí para as pessoas de que logo a gente romperia essa barreira de 100 mil dólares, 500 mil dólares, e eu estou trazendo um pouquinho o pé no freio, dizendo, gente, a gente teve uma subida de preço, a gente pode considerar sim o início de uma bull run, mas sendo conservador na análise, a gente só bate o martelo e fala, agora estamos em um momento onde a gente pode ver essa elasticidade do preço aí de 40 para 100, 500 mil dólares acontecer. Para isso acontecer, a gente tem que passar por um all-time high de preço realizado. Então, eu espero aí nos próximos meses, e até antes do ETF ser aprovado, a gente vê aí 22, 23 mil dólares, quem sabe um novo all-time high de preço realizado. Só para fins comparativos aqui, tá? Quando a gente volta para novembro aqui, ó, 24.500 dólares para o pessoal saber, o preço do Bitcoin nas corretoras era de 58.900. Então, só um comparativo aí para o pessoal ter. Quando a gente tem o Bitcoin lá acima de 60 mil dólares, o preço realizado está um pouco abaixo, porque a gente já viu isso em análises anteriores, né? O capital precisa fluir para dentro da blockchain para ir consolidando o aumento do preço realizado e, consequentemente, da capitalização realizada também. Saiu, tá, aqui no Twitter, foi 2 dias atrás, o Whalemap trouxe uma análise bem simples do preço realizado, tá? Esses momentos aqui de inversão, a gente já falou deles, eu trago aqui o comparativo como valuation, né, e capitalização, mas quando a gente tem a inversão do preço com o preço realizado, são boas oportunidades de compra. E aí, o Whalemap fez aqui um comparativo dessa elasticidade de preço, a gente tem 9.800%, 320%, 1.600%, e a gente tem o início de esse novo movimento. Então, voltando aqui, né, reforçando o ponto que eu trouxe, ainda temos uma interrogação aqui nesse momento, justamente porque quando a gente olha para os dados on-chain, a gente não consegue bater esse martelo e falar, estamos nesse momento onde haverá essa grande elasticidade do preço. Pode ser que aconteça, porque estamos aqui no momento semelhante. Avançando na nossa análise, e aqui a gente vai chegar a conclusões muito parecidas aí, né, Pedro? Eu estou trazendo aqui, eu gosto de fazer essa brincadeira aqui no Workbench do Glassnode, como tu comentou. Aqui eu gosto de cruzar o Supply em Profit contra Supply and Loss, e aqui eu coloquei o preço também para a gente fazer uma análise um pouquinho mais completa. Aqui a gente vê o número de moedas, né, que estão em lucros e prejuízos. Quando a gente olha os períodos anteriores de all-time high de preço, a gente vê que existe, né, um período onde a porção de moedas que antecedem esses all-time highs, ela fica, podemos dizer, muito desproporcional. Esse é justamente o valor, e isso para deixar claro para quem está nos acompanhando, que o Pedro trouxe de mais de 90%, né, de moedas em lucro na blockchain. Quando a gente olha em números absolutos, nós estamos falando de uma relação aí aproximada de 17,5 milhões de moedas em lucro contra 1,6 milhão em prejuízo. Tá? Quando a gente olha para períodos anteriores de all-time high, a gente vê que essa proporção se manteve mais ou menos assim. Então, é um período que complementa aí o que o Pedro trouxe e também complementa o que a gente vê aí no all-time high. Quando a gente olha para esses números absolutos em dólar, tá? Para traduzir isso em dólar, para o pessoal ter uma noção, os lucros e prejuízos não realizados na rede, ou seja, o balanço do dia de ontem, né, do dia 7, foi de 456 bilhões de dólares de lucro não realizado. Então, esses 90%, esses 17 milhões, equivalem aí a lucros não realizados de mais de 450 bilhões de dólares. Eu até anotei aqui, porque essa é uma pressão de venda muito grande, principalmente daquelas moedas que estão na faixa de preço ali, que o preço que o Pedro trouxe, são 720 mil moedas, né? Eu até anotei aqui, a 16 mil dólares, que estão complementando essa faixa de lucro aí. Prejuízo não realizado de 18 bi, e o balanço aí da rede 437. Quando a gente olha daí para esses valores realizados, tá?
No dia de ontem, a gente teve, né, o preço, o valor realizado, os lucros realizados 550 milhões e os prejuízos realizados 65 milhões de dólares, olhando em números absolutos. Eu separei aqui também, tá, o balanço nas exchanges. O Pedro complementou ali que a gente tinha mais ou menos 10% do supply, e aí eu nem ia trazer esse gráfico para a nossa análise, mas eu lembrei que eu gosto de comentar ele aqui também, inclusive ele já está aqui em um dos meus favoritos. A gente vê esse indicador fazendo aí mínimas de 5 até 6 anos, que é o valor de moedas nas exchanges, tá? Quando a gente brinca aí que vai faltar Bitcoin nas exchanges, é porque a gente está vendo esses valores cair cada vez mais, e o balanço das exchanges no momento é de 2,3 milhão de BTC. Esse balanço ele vem caindo, a gente já analisa isso há algum tempo. As pessoas estão aprendendo que, basicamente, que não são suas chaves, não são suas moedas. FTX quebrou, houveram aí muitos eventos negativos que trouxeram esse ensinamento a muito custo para os participantes do mercado. Passando aqui na nossa análise, tá? A gente está vendo aí nos últimos dias, tá, o hash rate do Bitcoin fazendo all-time highs, passando aí 550, 571 exahashes, são números muito grandes, e, consequentemente, tá, o preço do Bitcoin sobe. Está acontecendo um aumento muito grande aqui desde o dia 25 de setembro, desde o dia 20 de setembro, na verdade, na remuneração dos mineradores. Reforço aí para quem enxerga o Bitcoin no longo prazo como uma rede, mais valor fluindo para a carteira de mineradores significa mais hash rate vindo nas próximas semanas, nos próximos meses. Hash rate é um indicador que é ótimo, ele aponta a segurança da rede, e quando a gente também analisa hash rate com preço, é muito favorável a gente ter aí all-time highs de hash rate ou grandes valores desse indicador, para que a gente consiga alçar aí também novos valores, novos all-time highs de preço. Vejo isso porque, com mais players entrando na rede, o próprio interesse público aumenta. Então, é mais um fator aí de adoção que a gente pode considerar. As moedas paradas, tá? Que são aquelas moedas ali que a gente estava olhando junto com o Pedro, que estão aí a um preço de 16 mil dólares, algumas até um pouco acima disso, né? A gente tem compra de Bitcoin todos os dias, então a distribuição de preço é muito vasta. E aí a gente tem, né, 70% do supply aí, moedas não se movem há mais de um ano, e 57,3%, desculpa, das moedas que não se movem há 2 anos. Outro indicador que eu gosto de trazer aqui, porque eu considero esse aquelas moedas que estão embaixo do colchão, que estão embaixo do cofrinho, é o pessoal que está esperando para vender moedas quando elas entram em um grande lucro, como a gente está vendo que está acontecendo agora. E aí eu vejo que quando essas moedas entram, né, elas retornam ao mercado, elas saem do período de dormência delas e voltam para dentro do mercado, elas criam uma maior oferta de Bitcoin no mercado, o que, consequentemente, balança aí, né, a relação de oferta e demanda e movimenta o preço do Bitcoin inevitavelmente. Quando a gente olha, tá, quero trazer aí uma... Se eu puder complementar isso daí, Ricardão, claro. Pode voltar lá. Se voltar naquele gráfico lá para o pessoal entender, tipo, lá no balanço de Bitcoins, né, nas exchanges. Tá aí, aqui. Ó. Tem quanto agora? 10%. Aqui, número total aqui, 2,3 milhão de BTC, dá um pouquinho mais de 10% do supply. Isso, 10% do supply. Então, só para o pessoal entender, além, esse supply são de todas as corretoras somadas, além do próprio tesouro da corretora. Da corretora, claro. Então, a gente está se falando aí de dinheiro de bitcoins de clientes e bitcoins de corretoras. Apenas 10%. Aí agora, nesse gráfico aí do tempo, vai lá no último, aqui. Esse aí. Repara que isso aí está subindo, as pessoas não querem vender. Então, a tendência é que aquilo lá vai diminuir, isso aí volte a aumentar, continue aumentando. E aí tem um termo chamado short squeeze, né, que não tem liquidez. Não tem liquidez. Então, a tendência é, de fato, o preço pode esticar a qualquer momento, né? Porque não tem liquidez. Não tem liquidez no mercado. A pessoa quer comprar, mas não tem na prateleira, né? Exato. Então, pode continuar. Assim, e se a gente olhar aqui, Pedro, até dei um zoom maior aqui no gráfico, ó, se a gente pegar, cara,
por exemplo, de outubro para frente, todas as faixas de preço subiram, considerando aqui que a gente teve aumento repentino aqui nas moedas com 5 ou mais anos aí na última semana, tá, cara? Foi um negócio aqui, ó. 2 semanas. Essas daí, o que acontece? Imagine que você tá lá parada há 4 anos e 11 meses, certo? E aí você está num outro indicador, você está no indicador de 3 anos, não se mexe há 3 anos. Quando entra nesse mês, o de 5 anos ele aumenta, porque esses bitcoins agora passaram para o indicador de 5 anos, que não se movem pela última vez. Então, é mais confirmação ainda de que, cara, o cara agora estava 5 anos, ele estava 4 anos, agora ele está 5. A média de lucro dele aumentou. E esse cara não está depositando em corretora. Então, qual é o momento que a gente pode prever uma possível realização? São esses bitcoins começarem a entrar na corretora. Bitcoin entrando na corretora, o balanço da corretora subindo. Olha, obviamente, esses caras vão vender. Né? Exato. Olha que interessante agora, até me deu um insight a tua fala, tá? Que é o seguinte, voltando aqui na questão do preço realizado, tá? Com o Elimap, tu comentou ali que quem for o cálculo que tu fez ali, quem for vender o Bitcoin que comprou a 16 mil, aqueles 720 mil Bitcoins que estão a 16 mil dólares, o cara vendeu esse Bitcoin agora, ele fez 170%, não foi? Começou a entrar nesses números aqui absurdos que a gente traz nessa análise aqui de preço realizado. Então, essa compra que foi feita a 16 mil dólares, ela está nessa última zona, ali onde está o ponto de interrogação, naquele círculo ali onde o preço cruza abaixo do realizado. Então, aí fica uma lição, né? Isso aqui é um trade de longo prazo, a gente pode falar aí, né? Mas é uma lição que, se a gente for olhar no grande player institucional, quem opera dessa forma ganha dinheiro em todas as oportunidades. Para a gente finalizar aqui também, tá? Agora trouxe, a gente estava olhando no balanço total, né? Temos 2,3 milhão de bitcoins em corretoras e, por outro lado, a gente tem all-time high, né, nas moedas que estão em hold ou perdidas. Essas moedas em hold ou perdidas, elas é uma métrica que complementa aí, busca juntar moedas que não se movem há muito tempo com moedas que a gente tem certeza que são carteiras que não se movimentam mais. Então, temos aí, né, esse número é absurdo, esse número é quase 8 milhões de bitcoins, são 7,9 milhões de bitcoins que complementam essa métrica. Sempre que o preço do Bitcoin, aqui tem uma coisa interessante, tá? Quando a gente fez aqui all-time high, não, quando a gente fez aqui 19 mil dólares de 2017, essa quantidade desse supply diminuiu. Quando a gente fez novamente, tá, um aumento de preço em 2021, a gente diminuiu essa quantidade de moedas de novo. O preço está aumentando e essa quantidade de moedas não está diminuindo. Então, reforça mais uma informação aí que o Pedro trouxe, o comportamento dos investidores de Bitcoin nesse ciclo está um pouco diferente de manter essas moedas guardadas e não colocar elas de volta no mercado com tanta facilidade assim. Duas coisinhas que eu queria falar, só um comentário sobre isso. Não sei se você vai trocar o assunto, mas dois comentários que eu queria fazer. Primeiro, que para você que é nosso ouvinte, isso serve para é um indicativo que serve para outras moedas também, não só o Bitcoin, né? Principalmente as que estão listadas na maioria das exchanges. E um outro ponto aí é uma pergunta, uma sugestão. Será que a gente não conseguiria, se for possível no Glassnode, a gente conseguir a indicação do volume nas carteiras dos custodiantes? Vocês que são especialistas aí em Glassnode, porque seria uma indicação, né? Porque esse movimento, o operador, principalmente o institucional, ele tira da exchange e manda para algum custodiante, ou a custódia própria, mas assim, a maioria vai para os custodiantes de mercado, né? Então, assim, Fireblocks, a própria Coinbase, o Galaxy e outros custodiantes, né? Se a gente conseguisse, quem conseguir pegar esse movimento vai ter um indicador muito interessante. Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente é possível isso? Esses custodiantes, eles não costumam deixar a carteira pública, tá? Até pela segurança. Eu acho que o último que deixou público era a Chapo. E aí a Coinbase comprou a Chapo. E aí, por segurança, eles não costumam deixar de forma pública. O maior, se não me engano, é a BitGo, depois Fireblocks. E aí, agora está começando a surgir outros players de custódia, né? Então, custódia sempre foi um jogo
extremamente caro e perigoso, né? Então, imagine que o mercado tradicional tinha câmara lá de liquidação, tem o custodiante, tem toda essa parafernália, e agora você consegue fazer toda a custódia de forma digital, né? Então, foi muito investimento para esses caras chegarem nesse nível. Então, o primeiro game de custódia era a Chapo. Depois da Chapo, esses caras não liberaram a code deles, né? Eu lembro quando eu estava na Suíça com a empresa lá, a Chapo fazia a custódia dela nos bunkers no meio das montanhas, né, dos Alpes suíços lá. Eles compraram uns bunkers que eram usados para ouro, que é cavado no meio da montanha, e colocavam lá máquinas que não eram ligadas à internet para fazer a custódia das criptos dos clientes, né? Inclusive, cara, eu estava lendo uma matéria outro dia, o mercado se adapta às realidades que se impõem, né? Uma das análises que os analistas dos ETFs já estão começando a fazer, quando eles pegam os principais papers dos ETFs, eu tive a curiosidade de olhar, das propostas de ETF de spot do mercado, é uma imensa concentração em um custodiante só. Então, 80% dos mais de 20 ETFs que estão lá estão num custodiante só americano, não vou citar o nome aqui, mas está todo mundo falando, cara, essa concentração não é positiva. O ideal é que exista também uma diversificação, uma descentralização, usando o nome da nossa indústria, dos custodiantes para você diminuir o risco, né? Exato. O americano gosta de fazer isso, né? Historicamente, eles gostam de dominar, monopolizar uma coisa só, né? Então, esse custodiante, não preciso citar o nome, mas ele é o único que tem a licença temporária para poder fazer isso. Então, os fundos que hoje tem aqui na B3 disponível, tem inúmeros papéis aqui no Brasil, de fundos e ETFs, são obrigados a ficar nesse custodiante também. Sim. A regulamentação obriga. E assim, esse mercado vai evoluir. E assim, até complementando essa questão da gente conseguir rastrear esses endereços, tá? Eu acredito que o Glassnode talvez não seja a melhor ferramenta para a gente fazer isso, tá? Por quê? Porque o Glassnode ele vai ser limitado na questão de tokens que a gente vai poder mapear dentro dele. Tem o serviço do Whale Alert aqui, a gente já trouxe algumas informações deles, e aqui sim, Rodrigo, a gente tem algumas informações importantes. Por exemplo, ele traz aqui movimentações de grandes valores em várias redes, né? Então a gente tem aqui o SDT, Link, são valores expressivos, por exemplo, 5 milhões de dólares, né, transferido de uma carteira desconhecida para a Binance. Eu filtrei por Bitcoin aqui para trazer até as mais recentes. Então, a gente tem alguns endereços que são conhecidos, por exemplo, 1.100 bitcoins, né, transferidos de uma carteira desconhecida para a Binance. Mas a gente tem muitas transferências aqui entre carteiras desconhecidas para carteiras desconhecidas com valores muito expressivos, né, 7.200 bitcoins, aí equivalente a 300 milhões de dólares de uma carteira desconhecida para uma carteira desconhecida. Isso acontece muitas vezes ao longo do dia, né? Se a gente for olhar aqui, essas transferências são 7 horas, 8 horas, 18 horas. E aí, essa ferramenta aqui, até no próprio Twitter, isso aqui é gratuito. Então, para quem quiser utilizar aí, já fica a dica aí, tá na tela como que funciona para a gente trazer esses alertas. Só para eu passar... Lembrando que a gente... Só um disclaimer aqui, lembrando que a gente não está endossando o Whale Alert, né? Assim, é um canal de Twitter que deve ter a metodologia dele, mas essa metodologia, até onde eu sei, não é certificada para ninguém. Então a gente tem que tomar cuidado, porque assim, é um serviço que a gente usa, a gente acredita, tem demonstrado uma certa confiabilidade, mas ainda eu desconheço nenhum serviço, que seja pelo Twitter ou por alguma outra plataforma, que faça isso de forma certificada. Porque, assim, de novo, gente, a gente vive num mundo de seres humanos, que os seres humanos têm os seus interesses, né? Não garante que ele não possa manipular isso, entendeu? Então, assim, é importante a gente tomar cuidado com isso. De novo, não estou desconfiando, mas também não... A Honey Badger não está endossando o serviço do Whale Alert aí. Isso mesmo, o máximo que a gente consegue, só para também trazer mais clareza ao assunto aqui, o máximo que a gente consegue ter de transparência aqui dentro do Whale Alert, a gente clica no link que eles divulgam ali, e aí eles dão o hash da transação que vai lá para a blockchain. Então, é isso o máximo que a gente consegue ter aqui. E aí, por uma questão de facilidade... O que já é legal. O que já é legal pra caramba, porque quando a gente vai num explorador de blockchain qualquer aqui, tá?
a gente tem a transação dessa forma aqui. Então, eu não sei quem são esses endereços, não faço ideia nenhuma. Então, quando a gente vê aqui, eles já conseguem mapear aí por uso, né, que esse endereço, por exemplo, é Binance. Então, é mais ou menos aí na direção do que tu comentou, é o que a gente consegue fazer. Mas só para a gente passar aqui, finalizar essa parte de análise on-chain, como a gente teve aí nas últimas semanas a mempool bastante carregada, com essa questão aí de BRC20, está tendo um spam bem grande na rede, o token se valorizou muito também nessas últimas semanas aí, nos últimos 7 dias, se eu não me engano, deixa eu colocar correto aqui, passar a informação certa. Nos últimos 7 dias aqui, a gente fez aí 143% nesse token. Vai haver muita especulação ainda em cima desse token, enquanto não resolver essa questão aí junto com os mineradores. Tem mineradores optando aí por censurar blocos que tem muitas inscrições de ordinals, mas existe uma demanda por eles agora, o que pode tornar esse ativo aqui bastante volátil, aí, abrindo oportunidades de negociação. A análise de hoje foi isso, a gente trouxe bastante coisa aí hoje, né, Rodrigo? Tem bastante indicadores, muito bacana. Muito aí também, legal. Muito bacana em complementar. Com certeza, um dos melhores programas, e vocês são culpados disso. Parabéns e obrigado aí. Eu, como gestor desta bagaça, fico muito feliz quando as coisas vão nessa linha, informação relevante, importante, uma discussão super bacana aí disso. E para fazer o resumo da semana, para a gente rápido, que já está batendo 46 minutos aí, eu só queria dizer que tivemos all-time high. Toda semana tem um all-time high de alguma coisa, né? E o desta semana foi o valor do Notional Open Interest. Para quem não sabe, o Notional Interest Value, ele é uma razão que combina o Notional Value e o Open Interest, no caso da Deribit, são dois índices, né, ou dois valores que o mercado utiliza para entender como que está a demanda por opções e futuros de cripto, né? Depois eu vou entrar aqui para explicar, mas basicamente o que ele demonstra, assim, qual é uma tendência de mercado, porque ele soma essas duas coisas, né? O quanto você tem de contratos abertos naqueles valores, né? E você faz uma multiplicação por isso, e qual que é o interesse, qual que é os juros que eles estão pagando nesses valores. E hoje você teve o all-time high lá na Deribit, que eu acho que é a maior exchange ou plataforma de negociação de futuros e opções de criptoativos, e você teve a maior alta, só como valor, bateu perto de 25,8 bilhões de dólares de o Notional Open Interest, o que é uma indicação positiva de que está vindo dinheiro para o mercado, ou seja, a descrição, na minha visão, é que você tem dinheiro institucional para estar um pico desse tão grande, e os strikes estão ali muito, no caso do BTC, na faixa entre 45 e 50 mil dólares, e do ETH, que está com uma diferença maior, né? Você tem uma distribuição dos strikes do Ethereum em 2.300, que está batendo agora, e 3K. Né? Isso é uma coisa legal de acompanhar. A Deribit é uma grande plataforma, acho que todo mundo aqui já operou futuro na Deribit. E aí, uma outra notícia legal, mais falando do mundo institucional de cripto, é o Bitcoin Country, né, o país do Bitcoin, o país da cripto, que é El Salvador, lançou um visto, né, de permanência lá, que vai poder ser renovado, mas se você quiser morar em El Salvador e você é um operador do mundo cripto, se você trouxer o equivalente a $1 milhão em BTC ou em USDT para o país, você ganha um visto para você morar lá, com todos os possíveis benefícios que tem lá, né? Bom, a violência diminuiu muito lá com o Nayib Bukele, o país é lindo, eu já tive a oportunidade de fazer uma escala em El Salvador, e pelo menos as praias ali perto de São Salvador são muito bonitas. Quem quiser viver lá, tem essa opção agora. E quem está operando, que é uma das coisas interessantes, quem está operando esse processo é a operadora do USDT, que é a Tether, né? Que é a da Bitfinex, é quem está operando esse processo, quem está garantindo que os depósitos sejam comprovados e tudo mais. Então, demonstra uma união de uma empresa nativa do mundo cripto com um país, o que é muito legal, né? Um outro fator interessante que eu estava notando é a questão, será que entramos numa out-season ou não, né? Que é justamente aquele momento que acontece em bull runs ou em pumps do Bitcoin, que logo em seguida você tem uma apreciação das altcoins, né, das principais altcoins, ou seja, tem muito investidor, muito trade preocupado com a tal da bull trap, que é aquela armadilha dos bulls que acontecem em pumps como esse último aí. Ainda eu não vi sinais, mas existe essa
possibilidade, tanto que nos últimos dias o Bitcoin deu uma estabilizada, né, nas últimas 24 horas principalmente, e você teve uma grande apreciação dos valores dos principais ativos de altcoins, principalmente do universo Ethereum, como a Lido, como a Optimus, a Arbitrum, que tiveram nas últimas 24 horas, 48 horas, apreciações de preço bastante relevante. Aí a Optimus, por exemplo, com 22% de queda. E a própria Solana. Solana também subiu bastante, bateu aí all-time high dos últimos 18 meses, com $69. E tem muita gente, por exemplo, o CEO da BitMEX, que é o Arthur Hayes, soltou aí um Twitter falando que, na visão dele, que não é nenhum endosso, só a visão dele, a Solana, por várias razões, pode bater $100 até o final do ano, o que seria um pump muito interessante numa plataforma que eu, pessoalmente, gosto bastante, né? E aí, falando da parte ruim, infelizmente, de cripto, mas uma coisa boa acontecendo, foi feito um acordo entre o governo de Montenegro, que é um país ali nos Balcãs, onde o Duknon, que é o cara, o CEO e fundador do projeto lá do Terra Luna e da UST, que foi, na verdade, o estopim de um grande problema de cripto, que depois veio a acontecer com a FTX, mas tudo começou, na minha visão, com a queda do Terra Luna e da UST, que era uma stablecoin que não era do modelo, vamos chamar de clássico, de você ter um lastro em ativos em dólar, no caso, que era uma stablecoin, mas era uma stablecoin algorítmica, que comprava e vendia vários ativos mediante as dinâmicas de mercado, e eles quebraram, assim como até hoje eu não vi nenhuma stablecoin algorítmica realmente sólida, e ele fugiu, né? Ele é um coreano, ele fugiu, e aí existia até uma disputa entre a Coreia e os Estados Unidos para quem conseguiria extraditá-lo para ser processado, e os Estados Unidos ganhou essa batalha. Ele deve estar saindo de Montenegro lá para os Estados Unidos, tomara que tenha um julgamento justo e pague pelos seus crimes. E por falar em crime, eu li uma matéria muito interessante, cara, um tweet muito interessante, que fez a seguinte, eu vou até lembrar, acho que eu abri o tweet aqui, depois eu vejo e dou o nome, eu gosto sempre muito de dar a referência. Está aqui, do Chris Bake, que é um analista, não sei, é um perfil certificado do Twitter, que ele fez a seguinte conta que eu achei muito interessante. Se é uma questão de tempo que às vezes ferra muito as pessoas, se a FTX tivesse durado mais 6 meses, 8 meses sem explodir, talvez o SBF ainda estaria na lista dos 30 under 30 lá, né, que são as 30 principais personalidades do mundo dos negócios abaixo de 30 anos. Por quê? Porque ele fez a seguinte conta, ele juntou tudo que a FTX tinha na sua tesouraria, né, no seu treasury, que era um monte de token, de tudo que você pode imaginar, altcoin, shitcoin, tinha de tudo lá dentro. Na média, olha que coisa, na média, esta carteira teve uma rentabilidade nos últimos 12 meses de 3.928%. Talvez a gente ainda estaria aturando o SBF com aquele cabelo louco dele e pose de grande benemérito, do mundo cripto, que ia doar dinheiro para um monte de gente. No final, a gente descobriu que era um monte de lixo que estava sendo feito lá, uma gestão, no mínimo, incompetente e fraudulenta, mas o cara talvez estivesse aí aparecendo aí como o grande salvador do mundo através do mundo cripto. Achei uma análise interessante, que o tempo é algo muito importante nos negócios também. E, para terminar, 2 notícias que eu achei muito bacana. Uma que aconteceu hoje, e aí a gente vai falar da importância do macro no mercado de cripto, que tem que ser analisado, e outra que saiu segunda-feira. Para quem fechava conta de corretora e bloqueava a conta de trader que estava lá em 2017 negociando R$5.000 em cripto e hoje anunciou segunda-feira uma tremenda mudança para o Itaú. Para quem não acompanhou, teve um buzzword no mercado, mas o Itaú lançou através da Ion, que é uma plataforma de investimento deles, a negociação de Bitcoin e de Ethereum. Então, que mudança, hein, galera? Para quem estava nesse mercado há muito tempo, como a gente sabe o sofrimento que as exchanges tinham lá atrás com o fechamento de conta, e eles anunciaram essa mudança. Eu acho muito positiva. Uma instituição como o Itaú entrando no mundo cripto é um movimento muito forte. Ontem estive num evento de cripto aqui em São Paulo, que o Bruno Diniz, que é um grande escritor, um grande amigo que eu já conheço há muito tempo, na apresentação dele citou isso, a gente ficou feliz, assim, no final, sem hard feelings, sem mágoas, né? A gente tem que trabalhar sem essa impessoalidade, e é muito legal que uma instituição como essa,
que já tem uma unidade de cripto chamada Itaú Digital Assets há alguns anos e está sendo vanguarda aí nesse universo. Parabéns, Itaú, por esse movimento. Eu tenho certeza que isso vai atrair muitas empresas e muitos negócios para a área de cripto também, com essa chancela de um banco desse tamanho. E sobre preço, para a gente terminar a nossa análise... Oi, Rodrigo, deixa eu só complementar, até vou botar na tela aqui, tá? Tem muita gente brincando aí que depois desse movimento de cripto do Itaú, eles também trocaram o logo, tá? E aí eles trouxeram o laranjinha, que é uma cor muito presente aí no nosso universo de cripto, é a cor do Bitcoin, mas muito mais presente, muito mais evidente. Então, o povo está brincando aí nas redes sociais de cripto, aí, de Bitcoin, com essa mudança repentina de posicionamento e também com o logo da instituição. Boa. Todo mundo falando que é porque é laranja, que mudou, que é moderno, que é o futuro, que não sei o quê. Na minha opinião, é por causa do Bitcoin. Eles colocaram o logo só laranja por causa do Bitcoin. Eu não tenho dúvida disso. Eles querem dizer que eles estão comprometidos até o sangue com o universo das criptomoedas. Claro que isso é uma brincadeira, eu não tenho essa informação, mas é divertido a gente falar isso, porque tiraram o azul, deixaram só o laranja. Então, exatamente. Bom que isso aconteceu. Obrigado por lembrar isso aí, Ricardo. E para finalizar, só uma coisa interessante. Hoje de manhã, e a gente notou isso nos principais mercados, a gente teve, tanto nas ações de tecnologia, principalmente, como no cripto, uma variação, né, uma flutuação interessante hoje de manhã, causada, na minha opinião, pela questão do payroll. Né? O payroll veio um pouquinho maior do que o mercado imaginava, a atividade industrial veio ali em linha e deu um balanço aí como que o mercado americano e o Fed vai lidar com isso, mas os analistas principais já olharam melhor os números e os detalhes desses comunicados e viram que está mais em linha do que eles imaginavam e que existe uma indicação de que não haverá, pelo menos a curto prazo, uma subida nos juros americanos, o que é bom para todo o mercado de risco, que é outro fato. Vamos lá, vamos lembrar como a gente lembra todo dia. Para o começo desse ano, a gente vai ter, no segundo trimestre, halving, a gente vai ter possível mudança no US GAAP, que é o modelo contábil americano, que pode trazer um influxo muito grande de cripto para as empresas. A gente explicou isso no Crypto Wrap passado. A gente vai ter a possibilidade, que eu acredito que vai acontecer, das aprovações dos ETFs e uma possível queda de juros a partir do começo do ano que vem, dada um arrefecimento na economia americana. Se tudo isso acontecer, tempestade perfeita, né, meus amigos? Com certeza. É isso aí. Certeza. Bom, da minha parte é isso. Eu queria agradecer mais uma vez, Pedro Rafael, pela sua participação. Cara, muito bom falar com você. Faz tempo que a gente não toma um café junto. Vou ver se eu passo no Rio. Quando você vier em São Paulo, a gente bate papo, toma um café ou até uma cerveja aí para botar as conversas em dias. Ricardo, mais uma vez, parceiraço também de todas as sextas-feiras aqui no Crypto Wrap. Agradeço demais a participação de vocês e agradeço quem está nos assistindo aí. Um wrap-up um pouco mais longo, quase 1 hora, mas foi muito bom. Espero que vocês gostem e saibam que a gente está sempre trabalhando para trazer informação sólida, concreta e relevante para as suas decisões de investimento em ativos digitais. Um grande abraço. Tchau, tchau. O espaço é de vocês. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite aí. Espero voltar mais vezes e trazer novidades. Parabéns pelo trabalho. Forte abraço. Sempre que quiser, Pedrão. Sempre que quiser. Valeu, pessoal. Valeu acompanhar mais um vídeo aí. Por hoje é isso.